Nós estamos na série Viver é Melhor com Cristo, não é isso? Essa série teve início há pouco e hoje nós daremos continuidade a essa série, Viver é Melhor com Cristo. Nós estamos no Setembro Amarelo. O Setembro Amarelo, ele é uma data nacional criada em 2015 aqui no Brasil, que tem por objetivo conscientizar sobre a vida e prevenir contra o suicídio. E acontece aqui no Brasil em setembro, justamente porque em 2003 foi estabelecido a nível mundial o Dia Mundial de Prevenção contra o Suicídio, que é o dia 10 de setembro. Por isso que nós fazemos o Setembro Amarelo aqui no Brasil. E diante desse momento de reflexão, nós temos como objetivo com essa série, Viver é Melhor com Cristo, trazer uma palavra de direção, de condução, de vida, de esperança para cada um que aqui está. Por isso, o tema da reflexão dessa noite é Viver com cuidado. Viver com cuidado. Mas eu queria que você prestasse atenção em algo agora que eu vou falar com você. O tema é viver com cuidado, mas para mostrar para você o que é viver com cuidado, eu vou justamente mostrar à luz da palavra de Deus o que é viver sem cuidado. O que é uma vida sem cuidado. Em outras palavras, eu vou da antítese para estabelecer a nossa tese. Então, vem comigo, nós vamos ver o que é viver ou uma vida sem cuidado. Entenda, muitos, dentro do contexto das suas vidas, têm escolhido viver essa vida sem cuidado. Ou seja, têm escolhido trilhar caminhos perigosos que podem levar à morte. Caminhos perigosos, flertando com a morte. No dia 21 de junho deste ano, a carioca lá de Niterói, Juliana Marins, eu creio que todos aqui viram este caso. Essa menina de 26 anos de idade decidiu fazer uma viagem para a Indonésia. E ali no dia 21/6 ela começou uma incursão, uma trilha, andando pelo Monte Rijani. O Monte Rijani é um monte de 3.721 metros de altura. E ali ele abriga um vulcão. Vulcão esse que teve a sua última erupção em agosto de 2016. E eu não sei se você teve a oportunidade de ver a trilha onde essa moça andou. É uma trilha muito estreita, numa condição muito elevada, barranco dos dois lados. E ali, juntamente com outros 6 turistas, levados por 2 guias, ela iniciou então esse trajeto. No dia 20 aqui do Brasil, dia 21 na Indonésia, eu vou me basear na data da Indonésia, 21/6 lá na Indonésia, ela então, cansada, fala para o guia que estava muito cansada e decide parar um pouco. O guia a deixa sozinha ali, e foi então quando aconteceu o acidente. Ela despenca 200 metros abaixo, no segundo dia ela despenca mais 200 metros, e por fim, no terceiro dia, ela despenca mais 200 metros, onde ela foi encontrada a 600 metros do ponto da onde ela estava. Ela já estava ali a 3.100 metros de altura, na sua trilha, quando caiu pela primeira vez, vindo a óbito. E aí no 4º dia, então, se iniciou ali o trabalho efetivamente para tirar o seu corpo. Mas olhando ali aquela trilha, aquele caminho tão estreito, tão perigoso, eu fiquei pensando na minha vida e na sua vida. Da mesma forma, muitos têm escolhido viver uma vida sem cuidado. Viver uma vida que pode literalmente levar à morte. Eu falei há pouco acerca do Setembro Amarelo. No Brasil, 32 pessoas tiram a sua vida todos os dias. Para
cada óbito, nós temos aí cerca de 10 a 20 pessoas que tentam tirar as suas vidas sem sucesso. No mundo, jovens entre 15 e 29 anos, essa faixa etária aí, a maior causa de morte são acidentes de carro. Mas, em segundo lugar, vem o suicídio. O suicídio é a segunda causa de morte no mundo, entre jovens de 15 a 29 anos. O suicida ou o suicídio nada mais é do que você tirar a sua vida de forma intencional. O suicida, ele, na realidade, por questões existenciais, dores existenciais, por não encontrar uma saída ou uma solução, ele busca então acabar com a sua dor, porque na realidade o suicida ele não quer tirar a sua vida, ele quer acabar com a dor. Então ele buscando acabar com aquela dor, ele tira a sua vida. Ele estabelece uma solução drástica e definitiva para um problema que é temporário. Nada da vida dura para sempre. Talvez você esteja enfrentando hoje algo tão difícil no contexto da sua vida, e você pense que isso nunca vai acabar. Nada é para sempre. Tudo tem um início, meio e fim. Então creia que isso tem um tempo determinado, que você possa ficar firme e que você possa buscar se apegar ao Senhor. João 10:10 diz assim: o ladrão veio para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Uma vida abundante, do ponto de vista bíblico, é uma vida cheia da presença do Senhor, mais do que sucesso, do que bens materiais, do que posses, do que projeção social. Uma vida abundante, do ponto de vista bíblico, é uma vida cheia da presença do Senhor. E quando estamos cheios da presença do Senhor, nós estamos mais preparados, aptos a lidar com as situações, com as questões difíceis das nossas vidas. No Salmos 62, no verso 1, Davi declara, faz uma declaração tão bela: a minha alma espera silenciosa pelo Senhor, porque dele vem a minha salvação. E no verso 5 ele declara: somente no Senhor a minha alma espera, porque dele vem a minha esperança. Viver sem cuidado é viver no limite. Trazendo para o contexto da nossa vida, viver sem cuidado é justamente viver no limite da vida humana. É viver longe do Senhor. É viver uma vida distante da presença do Senhor. A palavra de Deus nos diz lá em João capítulo 4, a respeito de uma mulher. João capítulo 4 fala desse grande encontro de Jesus com uma mulher. O texto diz que Jesus ele saiu da região da Judéia para a Galileia. E convinha a Jesus atravessar Samaria. Ele então, entrando em território samaritano, ele chega num povoado, numa cidade chamada Sicar. Ali então, ele vai para o poço, a fonte de Jacó. E o texto diz que era por volta da hora sexta, ou seja, meio-dia. E ele então ali, o verso 6 diz que ele estava cansado da viagem. E aqui nós temos um dado extremamente importante. Isso significa que nós aqui no verso 6 podemos observar a humanidade de Jesus. Jesus era plenamente Deus, mas plenamente homem. E esse verso 6 nos afirma isso. E cansado da viagem como homem, o texto diz então que ele se recosta ali, naquele poço, naquela fonte. Mas o verso 7 traz uma informação importante. Ali, na hora sexta, como eu falei do verso anterior, no verso 7 chega uma mulher, uma samaritana, e ela vem tirar água do poço, para talvez saciar a sua sede, para os afazeres domésticos,
O fato é que aquela mulher chega ali ao meio-dia e encontra quem? Ninguém mais, ninguém menos do que Jesus Cristo. Jesus, no verso 7, então, diz para aquela mulher: ei, mulher, dá-me de beber. E ali se estabelece um diálogo. A mulher vira para Jesus: você sabe quem eu sou uma samaritana. Como pode um judeu falar com uma samaritana? E eu imagino aquela mulher olhando para o texto, eu imagino aquela mulher pensando: como esse judeu fala comigo que sou samaritana ao meio-dia, à luz do dia, aqui em público, dessa maneira. Mas a partir do verso 13, aquele diálogo se intensifica de uma maneira muito especial. A partir do verso 13, Jesus vira para aquela mulher e diz assim: ei, mulher, todo aquele que beber dessa água, desse poço, dessa fonte, voltará a ter sede. Mas todo aquele que beber da água que eu tenho para beber, esse não terá mais sede. Porque se beber de mim, nunca mais virá a ter sede novamente. Isso tem tudo a ver comigo e com você. Porque muitas vezes no contexto das nossas vidas, dentro dessa vida sem cuidados, nós temos buscado saciar a fonte da nossa alma, a fonte, a sede do nosso coração. Nós temos buscado saciar essa sede em poços que não podem matar a nossa sede. Nós temos buscado saciar a sede do nosso coração, da nossa alma, em fontes que não podem saciar a nossa sede. Dentro do contexto da sua vida, quais são os poços dentre os quais você tem buscado saciar uma sede em vão? Talvez o poço da sua vida, onde você está buscando saciar a sua sede, seja o seu trabalho, seja a sua profissão, seja a sua vida financeira, seja um relacionamento. E aí você vai de poço em poço buscando saciar essa sede em vão. Mas é isso que Jesus está dizendo aqui: chega de procurar nos poços da vida e agora vem saciar em mim. Eu sou a fonte. Aquela mulher, dentro do contexto da sua vida, ela vinha buscando saciar a sua sede, a sede da sua alma. Porque no decorrer do diálogo, aquela mulher diz assim para Jesus: Jesus, então dá-me de beber, eu quero beber dessa sua fonte aí. Eu não quero nunca mais ter que vir aqui, ter que tirar água dessa fonte. O que Jesus diz para ela? Ei, chama o teu marido. Olha aí. A mulher diz assim: não, eu não tenho marido. Jesus então diz o que para ela? Realmente, você não tem. Você já teve 5. E entenda, aqui a palavra para marido no grego é o grego aner, que pode ser marido ou homem. Provavelmente aqui qual era o contexto? Aquela mulher teve 5 relacionamentos ilícitos do ponto de vista bíblico. Por quê? Ela vivia de forma marital, tinha intimidade sexual, sem estar casada com aqueles homens, um atrás do outro. E aí Jesus diz: inclusive esse aí também não é o seu marido. Mulher, em outras palavras, Jesus estava dizendo: chegou a hora de arrumar as coisas na sua vida. Chega de buscar saciar a sede do seu coração, da sua alma nesses relacionamentos. Agora você vai buscar saciar em mim. Eu sou a fonte. E ali o diálogo continua. E no verso 28, algo havia mudado na mente daquela mulher, no coração daquela mulher, porque o verso 28 diz que ela largou o seu cântaro. Aquela mulher, quando ela chega na fonte ali para tirar a água, no verso 7, ela estava ali com o seu cântaro, provavelmente um vaso de barro, carregado na cintura ou no ombro. A sua intenção inicial qual era? Tirar a água do poço. Ela estava ali para isso. Mas algo mudou. Ela largou aquilo que era importante para ela, porque ela entendeu que havia algo muito mais importante. Ela deixou o cântaro com a água, que era algo essencial para ela, por algo que é extremamente mais importante. Ela entendeu que estar com Jesus, falar de Jesus, era muito mais importante do que o que ela havia ido fazer naquele momento.
Tanto que a partir do verso 39, o texto vai dizer que muitos se converteram a partir do testemunho daquela mulher. Verso 28, ela deixou o cântaro e foi falar para os homens dali acerca de quem ela havia encontrado, do que aquele homem havia dito para ela. No verso 39, o texto diz que muitos creram a partir do testemunho daquela mulher. Uma mulher que escolheu viver uma vida sem cuidado, mas a partir do encontro com Jesus, ela pôde entender o que o tema dessa série diz: viver é melhor com Cristo. Nós temos um convite nessa noite a buscar viver essa vida sem cuidado, essa vida com cuidado. Mas nós vamos precisar entender o que é viver sem cuidado. Viver sem cuidado é justamente viver essa vida no limite da vida humana. É quando não há espaço para respirar, é quando não há espaço para viver algo novo. É quando você está numa situação e numa condição que só Jesus Cristo pode mudar o contexto da sua vida. É quando, se o Senhor não fizer, não há o que fazer. Mas eu trago uma boa nova nessa noite. João 8,32, a palavra de Deus nos diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 14,6, a palavra de Deus nos diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho para que você possa sair da solidão. Eu sou o caminho para que você possa sair dessa condição de ansiedade. Eu sou o caminho para que você possa sim vencer a depressão. Eu sou o caminho para que... Eu não estou dizendo que você não deva procurar os médicos, procurar as medicações, os profissionais. Eu não estou dizendo isso. Porque nós temos que entender algo nessa noite. Deus, Ele nos cura de forma natural e sobrenatural. Mas ambas as maneiras são o Senhor. Porque quem capacita os médicos é Deus, quem dá capacidade ao homem de criar as medicações é Deus, então tudo é Deus. Se você foi curado por intermédio da vida de um médico, de um medicamento, de um tratamento, é 100% Deus. Eu sou o caminho para que você possa sair dessa condição de pecado, eu sou o caminho para que você possa sair dessa tristeza profunda, eu sou o caminho para que você possa sair desse vazio existencial, eu sou o caminho para que você possa viver algo novo na sua vida. Eu sou o caminho. Mas talvez você esteja aqui hoje preso a algo que te impede de avançar dentro daquilo que o Senhor tem preparado para você. Gálatas 5:1 diz assim: e foi para a liberdade que Cristo nos libertou, portanto permaneçam firmes e não vos submetam novamente a um jugo de escravidão. Viver sem cuidado é viver uma vida completamente distante do Senhor, vivendo do meu jeito, da minha maneira. Entenda algo nessa noite. De acordo com a psicanálise, todos nós temos um comportamento emocional e relacional que nos orienta inconscientemente. E isso se manifesta quando estamos diante do medo, da dor, do afeto, da solidão. É como reagimos diante dessas situações. Todos nós temos esse padrão de comportamento repetitivo, todos nós. E talvez hoje você esteja dentro do contexto da sua vida reproduzindo um padrão há tanto tempo, e você sozinho não consegue sair disso. Você tem vivido do teu jeito e da tua maneira, mas é quando Jesus vem e Ele quer estabelecer um novo padrão, uma nova forma de viver, uma nova forma de pensar, uma nova cosmovisão, aonde
as feridas do meu coração, da minha alma, podem sim ser curadas. Aonde crenças que me limitam, elas podem sim ser vencidas em Cristo Jesus. Aonde sim eu posso viver essa vida abundante que Ele tem preparado para mim. Mas para isso, eu preciso entregar o controle da minha vida para o Senhor. Mas a grande questão é se queremos fazer isso. João capítulo 5, versos de 1 a 18, fala do encontro de Jesus com um homem que estava paralítico. O texto diz que havia um homem que há 38 anos estava preso a um leito, a uma maca, seja o que for. E Jesus estava ali no tanque de Betesda, e esse homem estava ali. O texto não diz que ele estava no tanque há 38 anos, mas o texto diz que aquele homem há 38 anos estava paralítico. E no tanque de Betesda, era um tanque de 2 pavilhões divididos por colunas, aonde de tempos em tempos se juntava uma multidão de enfermos, de doentes, porque havia uma crença que de tempos em tempos o anjo descia, e quando o anjo tocava na água, o primeiro que entrasse na água seria curado. E aquele homem estava ali dentro dessa expectativa. No verso 6, o texto vai dizer que vendo-o quem? Vendo aquele homem. Jesus olhou para aquele homem no meio da multidão. Da mesma forma, Jesus olha para mim e para você, aqui no meio da multidão. Jesus, Ele olha para o meu e para o teu coração. Jesus, Ele sabe o que eu e você estamos pensando aqui agora. Salmo 139, versos de 1 a 5, diz assim: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto, de longe penetra os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua, e Tu, Senhor, já conheces. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim o Senhor põe a sua mão. Provérbios 15:3 diz assim: os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando bons e maus. Agora você pode entender um pouco do que o texto diz aqui em João 5:6. Vendo-o, Jesus viu no profundo da alma daquele homem. Jesus vira para ele, então, faz a seguinte pergunta: você quer ser curado? Aí você talvez faça uma pergunta, mas lógico que ele quer ser curado, ele está ali há 38 anos nessa condição, como não? Mas aí a gente tem que entender algo. A pergunta de Jesus foi uma pergunta retórica. Jesus quis levar aquele homem a uma reflexão. Porque muitas vezes estamos envolvidos no contexto das nossas vidas, presos a uma forma de pensar, presos a uma condição, presos a uma maneira de viver, presos a uma situação aonde não queremos mais sair daquela condição. E aquele homem, por estar ali há 38 anos, ele vivia como? Provavelmente de esmolas, do favor das pessoas. Ele já estava com uma mente cauterizada. Jesus, ao fazer essa pergunta, ele quis vencer a paralisia da mente daquele homem. Realmente você quer ser curado? Você quer mudar de vida? E é o que Jesus pergunta para mim e para você nessa noite: você quer viver uma vida com cuidado, uma vida sob os meus cuidados, ou você quer continuar vivendo sem cuidado? E é quando nós temos que refletir: será que realmente eu quero essa vida de cuidado diante do Senhor? Ou eu quero continuar vivendo do meu jeito e da minha maneira? Ei, você tem escolhido viver sem cuidado? Ou você tem escolhido viver uma vida com cuidado? A palavra de Deus, ela fala de um homem que escolheu viver sem cuidado. Sem cuidado. Eu falo do que está lá no Evangelho de Jesus, segundo o relato de Lucas, capítulo 15, versos de 11 a 32. Eu vou me ater aos versículos de 11 a 24, mas a perícope inteira vai do verso 11 ao verso 32. Você pode acompanhar o meu raciocínio
Conforme eu vou falando, eu vou construindo o raciocínio. O texto não vai ser projetado aqui. Então você vem comigo, pode botar atenção aqui, pode vir comigo. Lucas 15, a partir do verso 11. O início do verso 11 vai dizer assim: continuou. Continuou o quê? O sentido aqui do verbo continuar é não interromper algo que iniciou. Mas o que se iniciou? Aí a gente tem que voltar para o iniciozinho do capítulo 15. Lucas 15, versos 1 e 2, vai dizer o quê? Que Jesus começou a receber publicanos e pecadores. E esses homens e essas pessoas, esses homens e mulheres vinham até Jesus para ouvi-lo. Publicano, cobrador de impostos a serviço do Império Romano, odiado pelo seu próprio povo, pelo povo judeu. Pecadores aqui, o contexto é de pecados, na sua maioria de ordem sexual, de ilicitude sexual. E os rabis defendiam que pessoas assim, nós não poderíamos ter relacionamento com elas. Tanto que no verso 2, o que eles declaram? Os escribas e fariseus: mas quem é esse que se assenta com pecadores e com publicanos e come com eles? Porque do ponto de vista da antropologia judaica, da forma de pensar judaica, você sentar com um publicano e com um pecador dentro daquele contexto era você ter parte com ele, você estar associado com ele. Mas Jesus, ele queria, justamente era isso. Ele não queria se tornar um deles, mas que eles se tornassem um nele, um com ele, ter um relacionamento com ele, que eles tivessem as suas vidas transformadas a partir dele. Entra então os versos de 3 a 7. Jesus, diante do que eles estavam pensando e dizendo, os escribas e fariseus, ele conta 3 parábolas. A primeira delas, versos de 3 a 7. Jesus fala da ovelha perdida. Ele disse que havia um pastor que tinha 100 ovelhas, uma se perdeu, ele deixa as 99 e vai atrás daquela que se perdeu. E ele, ao encontrar aquela ovelha, ele a põe no ombro, a leva de volta para o aprisco, chama os amigos e vizinhos e dá uma festa. E aí ele declara: há mais júbilo nos céus por um pecador que se arrepende do que 99 que se acham justos, bons demais, espirituais demais, religiosos demais. Ele continua. Dos versos 8 a 10, ele conta uma segunda parábola, a parábola da dracma perdida. E ele disse que havia uma mulher, e essa mulher tinha 10 dracmas, uma dracma foi perdida no interior da sua casa. Ela pega a candeia e acende a candeia e começa a procurar aquela dracma. E por que ela acende a candeia? Porque naquele momento, as casas, na sua maioria, não tinham janelas. E se tivessem janelas, eram janelas pequenas. A iluminação era muito precária. E aquela mulher começa a procurar aquela dracma. Dracma só aparece essa palavra aqui no Novo Testamento, nessa passagem. Dracma era uma moeda de prata grega que correspondia a um dia de salário de um trabalhador comum da época. Aquelas 10 dracmas provavelmente eram as economias daquela mulher de uma longa data. E ela começa a procurar, e o texto diz o quê? Que ela encontra a dracma. Ela chama então as amigas, as vizinhas, e ela festeja, e ela celebra, e ela então, o texto então declara o quê? Que há mais alegria nos céus, há mais gozo nos céus, por um pecador que se arrepende, do que um justo. Jesus então agora vai contar a terceira parábola, versos de 11 a 32. A parábola que talvez você conheça como a parábola do filho pródigo. Parábola nada mais é do que uma história curta,
baseada em fatos reais, que tem por objetivo ensinar sobre religião, vida espiritual, sabedoria, coisas dessa natureza. E Jesus então ele vai contar uma terceira parábola, a parábola do filho pródigo, que poderia ser também a parábola do irmão mais velho, poderia ser a parábola do pai que ama, poderia ser a parábola do pai que espera, poderia ser a parábola do pai que perdoa. As três parábolas, elas falam do mesmo tema. As três parábolas tratam da mesma temática, o amor de Deus pelo perdido. O amor de Deus pelo perdido. E na parábola do filho pródigo, quando a gente lê a parábola inteira, nós vamos entender o quê? Que haviam 2 filhos. E os 2 filhos perdidos dentro da casa do pai. O verso 11 vai dizer assim: e continuou, 2 pontos, havia um homem que tinha, ou certo homem, que tinha 2 filhos. Verso 12, o filho mais moço chega diante do pai e exige: pai, dá-me a parte que me cabe nos bens. É interessante que, de acordo com a lei, isso está lá em Deuteronômio 21:17, o filho mais velho teria direito a 2/3 da herança e o filho mais novo direito ao restante. Mas era extremamente incomum, dentro do contexto judaico daquele tempo, um filho chegar para o pai e pedir algo dessa natureza, porque para que ele tivesse acesso aos bens do pai, o pai teria que estar morto. Então, olhando para esse texto e para a declaração do filho, nós podemos entender o quê? Que aquele filho já estava distante do pai, que aquele filho não tinha mais relacionamento com o pai, e que aquele filho, se o pai morresse ou não para ele, tanto faz, porque talvez no seu coração aquele pai já estava morto. Para aquele filho, o pai estava morto, e é como se ele tivesse dito para o pai: ei pai, para mim você já morreu, então me dá aí a parte que me cabe nos bens, eu quero o que é meu. Agora preste atenção, o verso 12 vai dizer ainda: e lhes é o que? Um pronome pessoal. E lhes repartiu os haveres, os bens. Lhes significa o quê? Que o pai repartiu com o mais moço, mas também repartiu com o mais velho. Aqui nós já temos a presença do filho mais velho na parábola. O filho mais velho ele não aparece só a partir do verso 25. Aqui ele já se faz presente. Agora entenda. O pai entregou a parte que cabia dos bens ao mais moço, mas ao mais velho também. O verso 13 vai dizer que o mais moço, passado não muitos dias, ele pegou tudo o que ele havia recebido e se mandou para uma terra distante, vivendo dissolutamente, perdendo tudo aquilo que era seu. O verso 14 vai dizer assim: depois de ter perdido tudo, veio uma grande fome àquele lugar onde ele estava, e ele passou necessidade. Agora para aí, isso é uma vida sem cuidado, isso é viver uma vida sem o cuidado do Senhor. Sabe por quê? Aquele jovem ele estava na segurança da casa do pai, aquele jovem ele tinha tudo o que ele precisava dentro da casa do pai, e isso tem tudo a ver comigo e com você. Estamos dentro da segurança da casa do pai, temos um relacionamento com o Senhor, mas muitas vezes abrimos mão de tudo isso por algo efêmero, passageiro, transitório, que não pode preencher o vazio que sentimos em tantos momentos. E foi o que esse jovem fez. Ele trocou os braços do pai pelos braços das meretrizes, ele trocou os braços do pai pelos braços dos prazeres, ele trocou os braços do pai pelos braços da vida, longe do Senhor. E o que acontece?
quando escolhemos viver essa vida sem cuidado, essa vida distante do Senhor. Uma vida sem um relacionamento com o Senhor. Nós vamos perder tudo. E quando eu digo perder tudo, até esse momento esse jovem perdeu o quê? Os bens. Mas há algo que nós podemos perder além dos bens quando vivemos uma vida distante do Senhor. Nós podemos perder eternamente. Romanos 6:23 diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Aqui o apóstolo Paulo ele fala de morte espiritual. Ele fala do que está lá em Efésios 2:1. E vocês estavam mortos em seus pecados, ele vos deu vida, estando vocês mortos em seus delitos e pecados. O apóstolo Paulo aqui em Efésios 2:1, ele tem em mente um zumbi, um The Walking Dead espiritual. Ele tem em mente aqui alguém que anda, que trabalha e só. Um cara que vai lá, ganha o dinheiro, se levanta todo dia. Uma mulher que se levanta, vai, trabalha, mas não passa disso. Vazio em si mesmo. Um The Walking Dead espiritual, um zumbi, só faz isso da vida. É essa pessoa que o apóstolo Paulo aqui tem em mente. Morto em si mesmo. Se arrastando pela vida. Ele fala de alguém que está morto espiritualmente. Mas se eu estou morto espiritualmente, eu posso morrer eternamente. Se Cristo não voltar até lá, todos nós vamos experimentar 3 tipos de morte: a morte física, a morte espiritual, e se eu estiver morto espiritualmente, eu vou morrer eternamente. O pessoal gosta muito de conjecturar, ainda mais no Setembro Amarelo, mas aquele que se suicida, ele vai para o inferno, porque em Êxodo 20, verso 3 diz o quê? Não matará, Êxodo 20, 13, perdão, Êxodo 20, 13, quem sabe faz ao vivo. Êxodo 20, 13 diz o quê? Não matarás, e não matar é não matar a você mesmo. E essa pergunta já me foi feita, viu, pastor Elinaldo, pastor Renatão ali da Memorial, um brother, um irmão, muito bom ter vocês aqui. Essa pergunta já me foi feita muitas e muitas vezes. Nos meus 18 anos trabalhando com juventude, isso já até hoje me faz essa pergunta, não é, pastor? Uma vez a gente fez você lembra, na pandemia, eu e Elinaldo fizemos aqui um ao vivo, os garotos podiam perguntar o que quisesse, e esse assunto do suicídio saiu. Você lembra disso? 2020, na pandemia. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. O que vai definir se eu vou para o céu ou para o inferno, não é como eu morro, mas é como eu vivo. Se eu vivo uma vida em Cristo Jesus, isso é que define se eu vou estar com Ele eternamente. Eternamente. Aquele homem, aquele jovem até aquele momento, ele perdeu os seus bens. Mas se ele continuasse naquela vida, ele ia perder algo muito mais precioso. A sua própria vida. E eternamente. O verso 15 diz então que diante daquela situação, daquela fome, naquele lugar, depois de ter perdido tudo, passando necessidade, ele se junta a um morador daquele lugar que criava porcos nos seus campos. Agora imagina um judeu ter que criar porcos, olha que situação. E ele começa então ali a criar porcos para aquele homem. No verso 16 diz que ele queria comer as alfarrobas dos porcos, mas ninguém lhe dava. Em outras palavras, aquele homem dentro daquele contexto, e ali nós temos Jesus descrevendo um judeu. Aquele homem, ele dentro da sua visão naquele momento, olhando para si mesmo, ele pôde entender que ele, naquele momento, para aquelas pessoas, ele valia menos do que os porcos. Agora, por que aquele pai deixou aquele homem sair de casa? Por que aquele pai deixou aquele jovem sair da segurança da sua casa, da casa do pai? Há um livro intitulado As Parábolas de Jesus, o autor é o Clayton Kunz, amigo do pastor Renato.
Ele é professor lá na FABAPAR, Faculdade Batista do Paraná. E ele defende algo que eu acho muito interessante. Ele fala nesse livro que justamente o pai, por amar tanto aquele jovem, ele permitiu que aquele jovem pudesse sair de casa, sair da segurança dos seus braços. Aquele pai deixou aquele jovem decidir se afastar. E é como o Senhor faz comigo e com você. Estamos aqui nos braços do Pai, mas às vezes queremos aquilo que o Pai não tem para a gente. E aí o Pai abre os braços e o Pai diz: eu amo você, eu deixo você escolher. Você já passou por isso na sua vida? Talvez você esteja passando por isso agora. Foi por isso que aquele jovem então saiu da segurança da casa do pai. Mas no verso 17, ele naquela condição, o texto diz que caindo em si, aquele jovem então, ele toma uma decisão. Caindo em si, ele se lembra da casa do pai, e ele diz: quantos trabalhadores do meu pai estão numa condição muito melhor do que eu aqui? A partir do verso 18, então, ele ensaia um discurso, e ele começa a conversar consigo mesmo, e ele fala: eu vou chegar diante do meu pai e vou dizer: pai, pequei contra o céu e diante de ti. Céu aqui um sinônimo para Deus. Pequei contra Deus e pequei diante de ti. Por que que aquele filho pecou diante do pai? Ele pecou diante do pai porque o lugar dele não era nos porcos. Aquele filho tinha que se preparar para a velhice do pai, para cuidar do pai. Aquele filho, ele traiu a confiança do seu pai. Aquele filho desperdiçou aquilo que o pai lhe havia entregado. E é como eu e você fazemos em tantos momentos. O Senhor nos entrega algo para cuidarmos e nós desperdiçamos. O Senhor espera algo de nós, mesmo sabendo o que vamos fazer, e nós agimos contrariamente à vontade do Senhor. Mas aquele filho, ele então decide ir para a casa do pai. Pai, olha, eu pequei. E o texto diz então que, no verso 20, que o pai avista aquele filho vindo. E quando ele avista o filho vindo, ele corre ao encontro do filho. E ele abraça o filho. E o filho começa, a partir do verso 21. Pai, pequei diante do céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado um dos seus filhos. Mas aquele pai não deixa aquele filho continuar. Aquele pai manda os servos trazerem um anel, e coloca o anel no dedo daquele servo, daquele filho, significando o quê? Olha, agora você tem poder novamente neste lugar. O anel era um símbolo de poder. Aquele pai manda colocar as sandálias nos pés do filho. Por quê? Um servo, ele não usava sandálias, mas naquele contexto, ao colocar as sandálias nos pés do filho, ele estava dizendo o quê? Você é senhor neste lugar novamente. Você tem direito a isso aqui novamente. E ele manda então matar um novilho cevado, ou seja, era um momento especial de celebração. E ele declara: olha, esse meu filho estava perdido e foi achado, ele estava morto e reviveu. E isso tem tudo a ver comigo e com você. Aquele filho tinha decidido viver sem o cuidado do pai, mas diante de uma situação extrema na sua vida, ele entende que o melhor lugar para se viver é sob os cuidados do pai, é nos braços do pai. Aquele jovem, ele viveu 4 momentos distintos na sua vida. Essa construção não é minha. O reverendo Hernandes Dias Lopes que traz essa construção, mas eu me apoderei dela. Aquele jovem viveu 4 momentos distintos na sua vida. O primeiro deles, ele viveu uma felicidade inconsciente. Ele estava na casa do pai, era feliz e não sabia. Depois aquele jovem viveu uma infelicidade inconsciente. Ele estava lá no mundão, na quebradeira, era infeliz e não admitia. Depois aquele jovem viveu uma infelicidade consciente. Caramba, eu estou na lama, eu estou no meio dos porcos. E muitas vezes eu e você estamos vivendo em lamaçais metafóricos nas nossas vidas. Estamos atolados nos lamaçais da vida.
e temos consciência disso. Mas é quando precisamos voltar para o cuidado do Pai. E aí aquele jovem viveu o quarto momento, a quarta fase na sua vida. Ele agora é feliz conscientemente. Por quê? Porque agora ele voltou para a casa do Pai. Ele está sob os cuidados do Pai. Eu não sei o que você fez na sua vida. Talvez você esteja aqui dizendo, não tem jeito. Não há o que fazer. O Pai não vai me receber. Ei, aquele filho, ele foi recebido pelo Pai. E aqui nós temos um dado muito importante. Aquele pai restaurou por completo a vida daquele filho. Aquele pai recolocou aquele filho no lugar que lhe era, que havia sido dado pelo pai originalmente. E da mesma forma o Pai nessa noite, Ele quer nos receber, independente do que possamos ter feito, vivido. Ele nos quer receber também, e é quando você vai dizer assim, olha Pai, eu me arrependo, como aquele jovem falou, Pai, eu pequei, ele reconheceu o seu pecado, eu pequei, mas sabe Pai, aí o Pai vai falar, não filho, eu já entendi, eu perdoo você, vem cá, e aquele pai abraça, e aquele pai celebra. Você lembra das duas parábolas iniciais? Há mais júbilo nos céus por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos. Há júbilo no céu, quando um perdido é achado. Há júbilo no céu, quando um filho que se foi, ele volta para casa para a segurança do Pai e é recebido novamente pelo Pai. Aquele jovem, ele entendeu que o melhor lugar para ele estar é com o Pai. E assim ele entendeu que isso é viver com cuidado. Isso é viver uma vida com cuidado. Será que você tem vivido uma vida com cuidado ou sem cuidado? Sem cuidado? Quem é você nessa noite? Feche seus olhos e se coloque diante do Senhor. Coloca a sua vida agora diante do Senhor. A palavra de Deus nos diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Filhinhos, não pequeis, mas se vocês pecarem, saibam que vocês têm um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo. O Senhor está aqui. E Ele nos chama não para uma religião, mas para um relacionamento com Ele. A proposta não é uma religião. Eu queria fazer um convite para você nessa noite. A palavra de Deus diz em João 15:13, ninguém tem maior amor do que esse, do que dar a sua própria vida em favor do amigo a quem ama. E esse é o amor de Jesus. A todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, todos aqueles que creram no seu nome. O Senhor te chama nessa noite para viver essa vida com cuidado. Ele te chama para você viver essa vida que é muito melhor com Ele. Talvez você esteja machucado, ferido, pelas situações da vida, pelas tuas escolhas. Mas o Senhor nessa noite, Ele quer reestabelecer um novo tempo, uma nova história. Por isso eu queria perguntar nessa noite, se alguém hoje, que quer receber esse abraço do Pai, que quer ser chamado de filho novamente. Alguém que nessa noite quer confessar a Jesus como Senhor, como Salvador da sua vida. Não há como sermos filhos se não for por intermédio de Jesus. Eu quero Jesus. E eu quero esse abraço na minha vida. Eu não quero mais viver desse jeito, do meu jeito, da minha maneira. Eu quero essa vida de cuidado que só o Senhor pode estabelecer na minha vida. Ei, você quer receber a Jesus nessa noite como Senhor, como Salvador da sua vida? Todos estão de olhos fechados. Faz um sinal aí onde você está com a sua mão e eu vou orar por você, dizendo assim, eu quero. Glória a Deus, eu já vi aqui, pode abaixar.
Quem mais? Glória a Deus, eu já vi. Glória a Deus, eu já vi. Pode abaixar. Aleluia. Glória a Deus. Eu queria pedir uma outra gentileza. Essas pessoas que levantaram as mãos, eu queria que vocês ficassem em pé. Pode ficar em pé, eu vou orar por vocês. Pode ficar em pé, pode ficar, está em casa. Se quiser. Isso. Agora põe a mão no seu coração. Vou orar por vocês. Pode fechar os olhos. Pai, toda honra, toda glória sejam dadas a Ti, Deus. Eu coloco essas vidas que hoje, Senhor, Te confessam como Senhor e Salvador das suas vidas, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor tem perdão, o Senhor tem restauração, o Senhor tem uma nova vida. Que esses homens e essas meninas possam viver, Senhor, a história que o Senhor tem preparado para cada um deles. Muito obrigado porque hoje é a festa nos céus. Muito obrigado, Senhor, porque os seus nomes estão escritos no teu livro de vida. Faz aquilo que está no teu coração e que eles possam fazer viver tudo aquilo que o Senhor tem preparado para eles. Eu os abençoo na autoridade do nome de Jesus. Amém, glórias ao Senhor. Agora dá uma olhada aí, pode dar uma olhada. Vocês que estão em pé, vocês têm uma família de sangue, mas em Cristo Jesus vocês têm uma família espiritual. Essa é a sua família em Cristo Jesus. Se você que está perto aí, dá um abraço. Abraça aí em nome de Jesus. Fique de pé, vamos encerrar. Fecha teus olhos mais uma vez. Pai, toda honra, toda glória sejam dadas a Ti, Deus. Muito, mas muito obrigado por tudo aquilo que vivemos neste lugar. E muito obrigado, Senhor, porque o inferno foi saqueado e os céus foram povoados. E agora que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que o Senhor tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, e te dê um restante de semana abençoada, em nome de Jesus.